a todos por terem vindo. Como o professor falou, vou falar sobre a minha iniciação científica, que o professor Moisés é o orientador, que é o desenvolvimento de um pacote chamado LSRM-SS, de modelo de regressão linear simétrico para pequenas amostras. Bom, quando a gente vai ajustar um modelo, né, uma regressão, por exemplo, e a gente vê lá as estimativas, e a gente quer saber se são significativamente diferentes de zero. E a gente usa o quê? Em geral, a gente usa uma dessas quatro estatísticas, o WALD, razão de verossimilhança, score e gradiente. E para grandes amostras, né, elas possuem uma distribuição assintótica aqui quadrado, com Q grau de liberdade, que é a quantidade de parâmetros a ser testado. Mas para pequenas amostras, esse ajuste não é assim muito bom, ele tem um erro de aproximação bem alto. Inclusive, por coincidência, ontem, dia 12, a professora Jenny, eu não lembro de qual universidade ela é, ela falou um pouco sobre isso, só que relacionado com a distribuição skill normal. E no nosso caso, a gente vai usar para a classe modelo simétrica. Então, esse pacote é basicamente para ter um pacote, não, uma função no R que faça essas correções para três dessas estimativas, com três dessas estatísticas, com exceção da WALD. Aqui, o que é uma distribuição simétrica, né? Se a variável aleatória y possui distribuição simétrica, então a sua densidade é dada por essa forma. 1 sobre φ vezes uma função h de y menos φ, y menos mi sobre φ ao quadrado. O y pertencente aos reais, né? O mi é o parâmetro de posição e o φ o parâmetro de escala. É interessante notar que o mi, ele é, digamos assim, o eixo de simetria. A função é simétrica em relação ao mi, que pode representar o quê? A média, a mediana ou a moda. E essa função h, ela é uma função tal que essa integral é satisfeita aqui. E a gente vai denotar como y segue uma S, né, simétrica, os parâmetros mi e φ ao quadrado. Uma distribuição que é muito falada, assim, no curso, né, normal, não só no curso. Mas, além da normal, outras distribuições simétricas são a Cauchy, Student, logística 1 e 2, exponencial potência e muitas outras distribuições. Aqui os gráficos de algumas distribuições simétricas, vocês podem perceber. Em preto aqui a normal, com a cauda mais leve, e as demais são as distribuições T, com variando aqui os graus de liberdade de 1, 3, 5 e 10. À medida que os graus vão aumentando, né, ela vai ficando mais próxima da normal. E nesse daqui temos a exponencial potência. Ela tem um parâmetro extra, o parâmetro K, que quando ele é positivo, a cauda dela é mais leve que a da normal. Quando ele é negativo, a cauda é mais pesada que a da normal. Não, ao contrário, perdão. Quando ele é positivo, a cauda é mais pesada. Quando ele é negativo, é mais leve. Agora aqui já falando do modelo de regressão, né? Temos de y1 a yn, variáveis aleatórias independentes, e cada uma delas segue uma distribuição simétrica, com μl, cada um é diferente, e φ. O parâmetro de escala a gente resolve deixar fixo mesmo. E aí nós podemos escrever YL como sendo YL igual a um vetor de variáveis preditoras, x, transposto, vezes o vetor beta, que é o vetor de parâmetros desconhecidos, que a gente vai estimar, mais φ vezes um erro. Que esse erro, ele possui distribuição simétrica padrão, que é quando ela é 0 e 1. Agora, né, como temos um vetor x para uma observação y, mas se quisermos estimar todas as observações y, a gente usa uma matriz com todas as variáveis aleatórias. E o posto dessa matriz tem que ser P, que é a quantidade de colunas, quantidade de variáveis do modelo. Então, temos que o logaritmo da função de verossimilhança para o vetor θ, que é dado por beta transposto e φ, é dado dessa forma. Menos n log de φ mais o somatório de g dos valores padronizados. Essa g é o log da função h, que eu mostrei anteriormente.
Vamos definir também W como sendo menos duas vezes a derivada do log de H no ponto padronizado, z ao quadrado. Que essa matriz é basicamente representando quanto cada variável influencia na resposta, digamos assim. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso. E aí o vetor score, né, que é a derivada da log-verossimilhança, para beta e para phi, tem essas fórmulas. E as soluções, os estimadores de máxima verossimilhança para beta e phi são as soluções desse sistema igualando a zero. Só que esse sistema só possui assim uma forma fechada para a normal, porque nas demais distribuições ele precisa de métodos computacionais. Mais detalhes podem ser encontrados na tese do professor Moisés. Por fim, a matriz de informação de Fischer, ela é bloco diagonal, ou seja, o beta e o phi são não correlacionados e são dados por essa forma aqui. Apareceu esse delta que é a esperança de algumas derivadas da função h. Também pode ser encontrado na tese do professor Moisés. Temos aqui essa tabela resumindo um pouco do que eu falei até agora. A função h para algumas distribuições, a função poder, né? Na normal, ela é sempre 1, então todas as variáveis influenciam igualmente na estimação da média e do parâmetro de escala. Se epsilon aqui esse que si, aliás, é só o valor que, junto com o φ, ele dá a variância. E os dois valores de delta aqui. No nosso pacote, a gente está trabalhando com 4 distribuições, que são a normal, a t, a logística 2 e a exponencial potência. Só que a exponencial potência vai até o k menor ou igual que 1/3. E acima disso não possui correção para as estatísticas. E claro, a Cauchy indiretamente também tá, porque a Cauchy é um AT com um grau de liberdade. E como eu falei, dá aquela função poder, né? Aqui na normal ela é sempre 1, todas as variáveis influenciam igualmente. Nas distribuições de cauda pesada, no caso da T, os valores próximos da média influenciam bem mais que os valores mais distantes da média. E aqui na exponencial potência, quando o K ele é negativo, né? Que ela tem a cauda leve, vocês podem perceber que os valores mais distantes da média influenciam bem mais na estimativa. E agora o teste de hipótese. A gente vai testar a hipótese um vetor beta 1 igual a zero contra o vetor beta 1 diferente de zero. Esse zero é um vetor de tamanho Q, que são os parâmetros que a gente tem interesse. E aí a gente particiona o vetor beta em duas partes, né? Beta 1 e beta 2, que o beta 2 são as demais variáveis. E dessa forma também nós vamos particionar a matriz X. Ela vai ficar dessa forma x1 e x2. E agora sim, as estatísticas usuais. A WALD, a razão de verossimilhança, a score e gradiente, que sobre a hipótese nula, todas essas estatísticas elas têm distribuição assintótica Q quadrado com Q graus de liberdade. E agora vem assim o que eu falei, que para pequenas amostras, o tamanho do teste apresenta distorções. Então, na literatura foram sugeridas várias correções, né? A correção tipo correção Bartlett para a razão de verossimilhança e a tipo Bartlett para score e gradiente. E a WALD, como eu disse, não possui forma corrigida. Então, aqui é a fórmula das correções, né? Vocês podem perceber que é basicamente uma função polinomial. Essa daqui é a correção de Bartlett para a razão de verossimilhança, e essa daqui a tipo Bartlett para a score e para a gradiente. Esses valores aqui, ALR, CR, etc., são funções daqueles deltas que eu tinha falado, da quantidade de parâmetros do modelo, tamanho da amostra, e também podem ser encontrados na tese do professor Moisés. E sobre a hipótese nula, todas essas estatísticas corrigidas possuem distribuição Q quadrado com Q grau de liberdade, distribuição aproximada, quadrado com Q grau de liberdade, e o erro de aproximação ele é menor que o das estatísticas usuais. Aqui são as referências. Agora, vou falar sobre o pacote em si. Ele ainda não está no CRAN, mas ele está no GitHub.
eu já coloquei no GitHub. E eu passei o link aí no chat, só que dos códigos que eu ia utilizar, só que como teve gente que chegou depois, né, eu vou copiar de novo, caso alguém tenha interesse em seguir os códigos. Acho que tá dando para ver. Bom, para vocês instalarem o pacote, vocês vão precisar do DevTools, que o DevTools é um pacote do R que ele serve para instalar pacotes do GitHub. E para ter o DevTools, você precisa ter instalado tem que ter atualizado o RTools, que é um tipo um software separado do R, mas que ele funciona como pacote. Não sei explicar muito bem. E tem que ter o R atualizado. Ele está na versão agora o que 4.0.3. Se não fizer isso, é possível que dê alguns problemas. Então vamos lá. Eu não vou rodar aqui esse código porque já está instalado no computador. Então vou dar um library. Aqui já vou colocar o help para vocês saberem como usar a função. Aqui, né, talvez tenha alguns erros uns erros gramaticais, tá? Mas peço que desconsiderem. A sintaxe da função, que é slrmss também, ela é um pouco grande, mas não tem nada difícil, não. Você vai colocar a fórmula, né, que é aquela fórmula usual do R. Você vai colocar family, que é a família, no caso normal, student, PowerASP ou logistic. O XI, ele é um parâmetro extra, né, que serve como os graus de liberdade ou o K, os graus de liberdade da T, ou o K da exponencial potência. Statistic, você vai usar WALD, LR, Score ou Gradient, não sei. E no caso da razão de verossimilhança, Score, Gradiente, vocês vão ver que vai sair tanto a estatística usual como a corrigida. No caso da WALD, só a usual. Testing Better na verdade, o nome da variável que você quer testar. Você tem que colocar como caractere, porque não estava aceitando como sem caractere, sem aspas, digamos assim. E data, que é basicamente o banco de dados, caso você tenha algum. Aqui vou carregar um banco de dados, Orange, que é um banco de dados que está incluso no pacote. Já vou fazer aqui o ajuste. Deixa eu carregar aqui. E tem algumas variáveis e é relacionado a propriedades de laranjas. Emulsão, gama rápida, gama instantânea e óleo de laranja. Aí aqui vamos ajustar o modelo. A gente quer estimar a emulsão por essas três variáveis, mais o produto da interação, 2 a 2. E para uma TD Student com 3 graus de liberdade. E o beta que a gente vai testar são todas as interações, um vetor com todas as interações 2 a 2. A estatística que a gente vai usar é a razão de verossimilhança, né, e o banco de dados Orange. Antes disso, eu vou carregar aqui um names Orange para vocês, names ajuste. Aqui são os objetos que estão contidos, né, no esse ajuste. Temos que todos da classe SL, RM e SS. Tem a fórmula, né, que é a fórmula que você entrou, os resíduos padronizados, os coeficientes de beta, o φ estimado, os coeficientes de beta sobre H0, o φ sobre H0. Temos também a matriz x, todas as observações, o y, né, que é a variável de interesse, beta.fit, que é os betas ajustados, a hipótese nula, que você quer testar, aí, o valor das estatísticas, a distribuição da estatística, os graus de liberdade dessa distribuição, a família que você utilizou, se que são parâmetro extra, o IC corrigido, porque já que como esse pacote é para pequenas amostras, é melhor colocar o IC corrigido. O BIC e o call, que é como você chamou.
Aqui tivemos um pequeno problema, porque, na verdade, quando você fosse colocar ajuste, já era para sair só uma partezinha, não sair isso aqui tudo. Como, por exemplo, no LM, quando você ajusta lá um modelo, aí ele só mostra uma parte, mas, tipo, se você der um names nele, vai ver que tem muito mais coisas. Então, né, como medida emergencial, eu só coloquei como está funcionando aqui nesse pacote. Só que acredito que seja um problema só porque ainda não está no CRAN. Preciso investigar ainda o que é que aconteceu. Mas aqui é basicamente o que apareceria se você só chamasse ajuste. Aqui, depois do jogo da velha, tá como seria de fato e como está funcionando, e antes é como está funcionando agora. Vocês podem perceber, né? Tem aqui o chamado, os coeficientes beta, o phi, o IC e o BC. A gente tentou deixar bem parecido com o LM mesmo. Aí essa parte aqui seria o summary. Aqui, né, o chamado também, os vetores de beta, junto com os respectivos erros padrão, o phi, com seu respectivo erro padrão, né? Beta sobre a hipótese nula, phi sobre a hipótese nula. Aqui é o que você está testando, né? O nome das variáveis, as estatísticas. No caso aqui, ó, eu tinha escolhido a razão de verossimilhança, né? Na usual, ela teria rejeitado a 5%, só que na corrigida ela não rejeita 5%, né? Que já teríamos aí um erro na estatística usual. A distribuição de estatística, que é sempre aqui quadrado, os graus de liberdade 3, porque foram testados 3, né? O IC corrigido e o BC corrigido. Por fim, temos também o plot, que é um gráfico simulado, um gráfico de envelope simulado. Ele demora um pouco para carregar mesmo. Você pode... o nível de confiança padrão é 0,95, mas você pode modificar o argumento da função. E coloquei também uma semente padrão, mas você pode modificar também. É só colocar uma vírgula aqui, conf. Enfim, tem no help também. O que eu tinha decidido deixar em verde os pontos que estiverem dentro dos limites e em vermelho os pontos fora dos limites. Mas esse daqui foi o melhor ajuste que foi encontrado para esse conjunto de dados. Aqui a conclusão que podemos tirar, por exemplo, é que o vetor das interações foi rejeitado. Aqui eu fiz também outro ajuste, foi basicamente para testar agora o que ainda nesse mesmo banco de dados. A mesma coisa agora, só que sem as interações 2 a 2. A mesma distribuição, e agora a estatística gradiente, para ver se rejeitava alguma coisa. E aqui, né, nós podemos perceber que a goma xantana não foi significativa, né? Então, o modelo pode ser reduzido só à hipótese nula mesmo, que é com o intercepto, a goma arábica e o alho laranja. E também o plot, que é o gráfico de envelope simulado. Aqui já todos os pontos ficaram dentro dos limites, né? Então, os indicativos está tudo ok. E a terceira análise que eu coloquei foi do banco de dados de queijo, que também está no pacote. Temos essas variáveis, né? Coesividade, se não me engano, gordura, goma xantana também e caseinato de sódio. Nesse caso, na verdade, não diferente do anterior, a gente vai testar o exponencial da coesividade. E aí, basicamente, você coloca mesmo o exponencial da coesividade, tio, aí a gordura, a goma xantana e o caseinato de sódio. E nesse caso aqui, essa variável é uma normal, segue uma normal,
No caso aqui, a gente usa a score. Normal também, o print, que é como sai. Summary, que ambos foram rejeitados a hipótese dula, então, então a gordura não foi rejeitada. E também nenhuma das outras duas variáveis também não foram rejeitadas. Eu não coloquei aqui, mas não foram. E por fim o plot. Aqui novamente, né, todos os pontos ficaram dentro dos limites. Então dá mais indicativos que esse ajuste é normal também. E basicamente era isso que eu tinha preparado para hoje. Ok, Ivan, muito obrigado. Gente, e aí, quem tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar. Agora é a hora. Alguém falou no chat. Aí foi o Ivan que botou. Alguém quer alguma pergunta? Eu. Pode ficar à vontade, Luiz. Pode perguntar. Certo. Ivonaldo, eu queria perguntar, para ver se eu entendi a ideia geral do pacote. Então, ele serve para ajustar uma regressão que pega modelos da família de distribuições simétricas, pegar modelos especiais de distribuições simétricas, você colocou 4 modelos aí, é isso? Distribuição simétrica e também para pequenas amostras, né, para calcular os para fatores de correção. Certo. Aí essas estatísticas corrigidas servem para testar a significância dos parâmetros. Isso. Então, a vantagem que tem nesse pacote é que vamos estar... Eles vão ser mais exatos no caso que o tamanho da amostra que temos é pequeno, porque as estatísticas corrigidas vão ser mais exatas porque estão corrigidas. Entendi. Isso. Certo. E a outra dúvida que eu tinha era por que você pegou exponencial de queijo na segunda aplicação, que não pegou diretamente a variável? Porque não pegou diretamente a variável? É que isso foi já na literatura, né? E foi o ajuste que o professor Moisés fez e teria que ser exponencial dos dados, porque os dados seguem uma log normal. Aí teria que aplicar exponencial. Você que eu não entendi, por favor. É que, basicamente, essa distribuição que eu tinha, esses dados que eu tinha colocado não seguiam uma normal, seguiam uma log normal. Aí a gente teria que aplicar exponencial. Entendi. Ok, obrigada. Obrigada, Ivonaldo. Gostei muito. Muito obrigada pela apresentação. Eu que agradeço. Ok, Luiz. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho algumas perguntas. Algumas colocações, na verdade. Ronaldo, bota nos... compartilha aí a página para a gente. Enquanto você compartilha, eu vou começar a conversar com vocês o que Luiz falou na apresentação passada. O que vocês estão vendo que qualquer estudo que a gente for fazer de estatística, a gente não consegue fazer sem áreas básicas do conhecimento. Põe na apresentação antes do R, né? Lá nos slides. Em qual parte? Os primeiros. Que você define o modelo. O PROS, aí. Pronto, a primeira coisa, que eu usei aí, o que é que a gente usou, né? Ivonaldo usou, trabalhou com isso.
função densidade e probabilidade, uma classe de modelos, que a gente estuda isso em probabilidade. Depois que definiu essa classe, olha aí, vocês veem essas distribuições aí, normal, T de student, e vocês conhecem essas distribuições ao longo do curso. Então, enfocando aí probabilidade. Depois, ele falou, a gente focou em modelos de regressão, porque no fundo, que é esse tipo de modelo aí, que vocês estudam lá em regressão linear simples. Quem está vendo modelos lineares agora comigo está estudando essa estrutura de regressão, só que está vendo com erro normal. Aí a gente está pegando um erro que seja, não pode ser normal, pode ser T, pode ser exponencial potência, pode ser slash, por exemplo, tem cauda pesada também, e além disso a gente está colocando esse fator, né? A gente sabe que a normal tem cauda leve, então se você pegar um conjunto de dados que tem cauda pesada, que tem outliers, se você for ajustar a normal, não vai ficar um bom ajuste, porque a normal não comporta outliers, só que a gente sabe que a T, ela tem uma cauda mais pesada, então na cauda ela talvez capte esse outlier, e aí suporta, então com certeza se tiver outlier, em geral a T pode ser melhor ajustada do que a distribuição normal, então aí já é a área de regressão. Aí dentro de regressão, passando nos slides aí, Ronaldo, função de verossimilhança, vetor score, isso aí vocês estudam em inferência, então você vai fazer o quê? Vai utilizar as ferramentas de inferência, fazer teste de hipótese também, aí que é o foco, para estudar, para estimar os parâmetros do modelo, que quem está vendo inferência aí vendo. Então, no mínimo, probabilidade, regressão, inferência, modelos lineares, e entrando agora em que parte? Volta lá para o vetor score, Ronaldo. Essa equaçãozinha, não, o próximo, vetor score, essa daí. Olha, foi o que o Ronaldo falou na apresentação, nem sempre o vetor score tem solução analítica. No curso de inferência, a gente faz com que bota a distribuição normal, porque a gente iguala a zero e obter os estimadores de máxima verossimilhança bonitinho lá, com uma forma fechada. Mas vai fazer isso na T, vai fazer isso na gama, vai fazer isso na Weibull, você não consegue ter forma fechada para os estimadores. Então, o que é que a gente faz? A gente precisa de métodos computacionais, que aí é uma disciplina, uma ferramenta importantíssima para a gente aprender a resolver esses sistemas de equações para obter as estimativas de máxima verossimilhança. Então, é só reforçando o que Luiz falou no seminário passado e na apresentação aqui. A gente precisa de um aparato, de uma base aí bem sólida para que a gente consiga prosseguir nas análises estatísticas, certo? Aí o que é que o Ronaldo fez? O que aconteceu? O meu inquietamento com a minha tese foi que eu não tive tempo de disponibilizar um pacote que faça esses ajustes, porque tese não dá tempo. E eu fiz tudo na linguagem de programação OX, então eu programei tudo em OX. Aí a minha ideia apresentei para Ivonaldo, o que é que você acha? Tem isso, as contas estão tudo feito, o teorema já está demonstrado, está tudo bonitinho. Eu quero agora que a gente transfira isso para o R para que isso se torne útil para o pessoal. Então ele propôs esse desafio e fez aí muito bem nos ajustes. Então esse tipo de ferramenta está disponível no GitHub, se vocês quiserem usar. E um ponto importante. Se você for testar para grandes amostras, também vai funcionar. Só que a estatística corrigida e a não corrigida vão dar a mesma coisa, porque assintoticamente, quando o N é grande, elas vão ser iguais. Tá? Nesse caso aqui, como a gente tem pequenas... qual é o problema? Quando a gente tem pequenas amostras e que o teste... A gente faz teste de hipótese para pequenas amostras. O que é que acontece? Não existe teste exato. Vocês estudam lá em métodos estatísticos, teste para diferença de médias, né, de uma população normal. Por que você estuda aquilo e é o teste T, tem distribuição exata T? Porque está supondo normalidade. Se você supõe qualquer outra distribuição, você não tem um teste exato. Aí a gente precisa do quê? Dos testes, das distribuições assintóticas das estatísticas de teste. Então, a gente precisa de teoria assintótica. Então, a gente usa o teste da razão de verossimilhança, que converge para um aqui quadrado, o gradiente converge para um aqui quadrado, todas elas convergem para um aqui quadrado. Então, quando o N é grande, você tem uma convergência para aqui quadrado. Quando o N é pequeno, se você for usar essa aproximação, você vai perder, como o Ivonaldo mostrou lá no exemplo lá do R. Aí, se você quiser botar no R, Ronaldo, aquele primeiro, quando você coloca aí, você botou pequenas amostras, vamos testar. Se você usar
o teste da razão de verossimilhança, ou o score, o gradiente, ele vai dizer, não rejeita essa hipótese não, inclua a covariável no modelo. Só, tá vendo? Mas aí, por quê? Pequenas amostras, você está usando uma distribuição assintótica, não é a exata, então essa aproximação não é boa. Então, essas corrigidas, a gente faz essas corrigidas para quê? Para que quando o tamanho da amostra diminui, eu tenha uma aproximação melhor da distribuição que quadrada, por isso que aparece aquele polinômio ali. Então, você pode levar uma decisão errada, você diz, inclua essa covariável no modelo, quando na verdade não era para incluir a covariável no modelo, porque você está usando uma teoria assintótica para uma amostra de tamanho pequeno. Então, é isso que o Ivonaldo fez aí, ele fez esse pacote, e que isso a ideia de botar no GitHub é que para a gente usar, por exemplo, usar testes de regressão, porque o LM funciona para supondo normalidade dos erros. A função LM do R. Esse que o Ivonaldo está fazendo aí já serve se os erros tiver distribuição T. Então, você já pode botar outliers aí e considerar a cauda pesada. Qual foi a outra exponencial potência? A logística 1 ou 2, hein, Ivonaldo? Não lembro. A 2. A 2, tá? Então, é uma ferramenta que a gente ainda está melhorando, né? Vai melhorar cada vez mais para que depois a gente vire realmente um pacote do R. Mas aí o Ivonaldo já deixou disponível no GitHub que vocês podem usar. E a gente fez uma conferência, porque quando eu fiz toda a programação da minha tese em OX, inclusive esses bancos de dados aí, foi eu fuçando artigos na época e vi que o pessoal estava fazendo umas análises e incluía os efeitos de interação quando, na verdade, não eram significativos, ou vice-versa. Enfim, então, esses dados de Orange e queijos aí, foi eu pesquisando em artigos e tudo mais, e encontrei, aí eu fiz tudo em OX. Então, eu ajustei esse modelo igual que o Ronaldo está falando em outra linguagem. Aí a gente programou, a gente não, mentira, eu não programei nada, quem programou tudo foi o Ronaldo, eu só dizia, não, tente isso, faça alguma coisa, muito pouquinho, mas tudo foi ele que fez, nessa parte de programação. Então, eu pedi para isso e a gente bateu os resultados, com o que eu tinha feito no outro programa, com o do R, e então a gente fez alguns dados e funcionou, tá saindo tudo igualzinho, bonitinho. Então, é uma coisa que em breve a gente espera disponibilizar aí para vocês brincarem aí, o pessoal de regressão, que usa normalidade, enfim, para quem usa conjunto de dados e trabalha com regressão, conseguir ajustar o modelo, né? E utilizar isso aí. E só a última coisa com relação à pergunta que o Luiz está falando, é porque eu demonstrei lá na tese que se você ajusta um modelo simétrico, as estatísticas corrigidas, elas funcionam. Aí a minha pergunta foi, e se for um modelo log simétrico? É como se você tem X uma distribuição normal. Se você aplica a exponencial em X, questão de prob 1, quem está fazendo prob 1, mostra qual a distribuição de X tem uma distribuição normal. Qual a distribuição da exponencial de X? É uma log normal. Então, se vale para as simétricas, será que vale para as logs simétricas? Aí eu fui lá, vi que valia, então por isso que... Aí na época que eu estava ajustando esses dados dos queijos, eu vi que na verdade, ela é uma log normal. A variável resposta tem uma distribuição log normal. Então, como a gente ajusta, a gente pega uma normal, aplica a exponencial, tem uma log normal, por isso que a gente aplicou a exponencial lá nos dados dos queijos. Então, serve tanto para as simétricas como para as log simétricas também, tá? Então, era só isso. Alguém tem só algumas considerações? Alguém tem alguma pergunta para fazer? E quem tiver interesse, entra lá no GitHub, o Ronaldo deixa aí, tem um script que ele botou aí, já quiser usar, ajustar outros conjuntos de dados, enfim. Alguém tem mais alguma pergunta? Então é isso, Ronaldo. Obrigado pela apresentação, numa plena sexta-feira 13, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi mais rápido do que eu esperava, mas deu tudo certo. Mas a ideia é justamente mostrar o pacote, porque a parte teórica não é o objetivo, era fazer o pacote, né? Então, pronto. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Sempre é bom ver vocês aqui, estar com vocês aqui.
Bom final de semana para vocês. Boa resto de sexta-feira. Tá, eu envio sim, João. Pode deixar. Quando ele disponibilizar, eu boto sim. A gente vai disponibilizar ele lá no YouTube, tá? Na nossa página do YouTube do PET de Estatística. Aí a gente vai botar o vídeo lá, você pode assistir bem direitinho. Tá bom, gente? Então, é isso. João vai fazer isso, né, João? Obrigado, gente. Então tá. Tchauzinho para vocês. Obrigado por terem vindo e até a próxima. Tchau. Tchau, Luiz.